Saudação fraternal a todos. E que cada um possa repetir em sua vida os exemplos maiores do nosso Mestre Jesus. Pergunto a você, você é uma pessoa ingrata para com a vida, para com Deus? Você é uma pessoa injusta para com a vida e para com Deus? Interrogação. Em algum momento já nos fizemos esta pergunta? Porque é uma pergunta importante. Injustiça e ingratidão. Vamos meditar sobre essas duas palavras a partir de uma nova lição deste livro chamado Rumo Certo. Livro ditado pelo Espírito Emmanuel e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Vamos avançar então para a lição 24 de título Vantagens Ocultas. Todos precisamos de reconforto nos dias de aflição. E isso é justo. Importa, entretanto, observar que a divina providência não nos envia dificuldades sem motivo, entendendo-se que o Senhor não nos relega às próprias fraquezas, nem permite venhamos a carregar cruzes incompatíveis com as forças que nos caracterizam. Fujamos de buscar a consolação por flor estéril. Aproveitemos a bonança que surge em nós habitualmente após a tormenta íntima, para fixarmos o valor que a experiência nos oferece. Não nos propomos a louvar situações embaraçosas, e nem a elogiar os fabricantes de problemas, mas é preciso reconhecer as vantagens ocultas decorrentes das provações que nos visitam. Quem conseguiria configurar o abismo a que seríamos arrastados pelos caprichos, aos quais muitas vezes nos entregamos confiantemente, se a desilusão não viesse despertar-nos? Quem poderia medir os espinheirais de discórdia em que chafurdaríamos o espírito na equipe de trabalho a que pertencemos, se lutas e lágrimas sofridas em comum não nos ensinassem o benefício do entendimento e da união? Ingratidão, em muitas circunstâncias, é o nome da bênção com que a infinita bondade de Deus nos afasta de ambientes determinados, a fim de que a cegueira não nos induza ao desequilíbrio. Obstáculo, no dicionário da realidade, em muitas ocasiões, expressa apoio invisível para que não descambemos na direção das trevas. Nossas provas, nossas bênçãos. Reflete nos males maiores que nos alcançariam fatalmente amanhã, se não fosse o socorro providencial dos males menores de hoje. E reconhecerás que todo contratempo aceito com paciência e serenidade é sempre toque do amor de Deus, alertando-nos o coração e guiando-nos o caminho. Eu iniciei este vídeo com uma pergunta. Você se lembra? Eu perguntei: você se considera uma pessoa injusta e ingrata para com a vida e para com Deus? Interrogação. Eu fiz essa pergunta porque, via de regra, nós nos colocamos como pessoas justas e gratas para com Deus. A gente se coloca nessa posição. Não, eu sou muito grato. Sou muito grata.
Não, eu sou justo. Eu não sou injusto. Nesse acontecimento, nessa situação, não, eu sou justo. E durante minha vida eu sou grato. Gratidão, gratidão, gratidão. A gente se coloca, se pinta desta maneira. Será que esta é de fato a nossa realidade mais real? Mais pura, mais íntima? Porque não vale de nada mentir para si mesmo. Não vale de nada vestir um personagem, uma máscara e dizer, eu sou assim, mas no íntimo não ser. Precisamos jogar o jogo da verdade. E a verdade é, muitos podem de fato ter um comportamento justo e grato, mas a maioria não tem. A maioria se diz, mas não é. Por quê? Porque é muito fácil ser grato quando eu tenho 5 milhões de dólares na conta, quando eu tenho uma bela casa, quando eu tenho pessoas que fazem serviços que eu não quero fazer, quando o meu corpo físico é um corpo que me atende, me agrada, quando eu sou bem visto, quando eu estou numa posição em que eu sou muitas vezes admirado, seguido, quando eu empreendo em alguma coisa, ou em algumas coisas, ou em várias coisas, e tudo anda muito bem. É muito fácil ser grato quando a maré está do nosso lado, quando o vento sopra a nosso favor. Aí eu sou muito grato. Porque em casa, na família, ninguém me traz um desgosto. Meu trabalho anda muito bem, eu sou muito bem remunerado. É muito fácil ser grato quando as portas, entre aspas, do pequeno ou do grande sucesso se abrem para a gente. Ai, como eu sou grato a Deus. Obrigado, Deus. É muito fácil. Mas aí eu pergunto, quando a doença que limita o movimento visita, eu sou grato? Quando a escassez material me visita, eu sou grato? Quando a solidão, a ingratidão, a incompreensão me visitam, eu sou grato? Ou eu sou ingrato e eu vou para a reclamação, para a blasfêmia? Eu me torno um inimigo de Deus. Eu sou grato quando acidentes e perdas me visitam? Raramente. Existe o contrário. Existe a reclamação, o xingamento, a raiva, a cólera. Quando falta o dinheiro, quando a solidão e o abandono nos visitam, como é que a gente fica? Quando a gente não é reconhecido por um trabalho bem feito, a gente agradece? Não. A gente reclama. Quando alguém acessa e é promovido a um cargo que nós desejávamos, um cargo pelo qual a gente lutou por ele, trabalhou, estudou, se doou, e na hora da promoção, não aconteceu. O que a gente faz? A gente se recolhe no quarto da reclamação. E a gente se pergunta, por que Deus? Por que ele conseguiu e eu não? Por que ele tem isso e eu não? Por que ela é daquele jeito e eu não? Porque quando eu tenho um status, ocupo uma posição de destaque, tudo está bem, eu sou admirado. Mas quando eu estou ali, na posição mais recuada, no fim da fila, na escuridão, ninguém me vê. Há gratidão aí? Eu sou grato?
nós precisamos nos questionar. Porque nós não estamos aqui neste plano físico por nenhum outro motivo que não seja o motivo do aprendizado, do crescimento e da evolução. E essa lição vem muito bem a calhar. Porque tudo com T maiúsculo que acontece em nossas vidas é lição. Eu consigo compreender isso? Em tudo há uma vantagem oculta se eu de fato estiver atento e observar esta vantagem. Fazer uma limonada deste limão. Então, a ingratidão, ela é algo muito sério. Porque as vicissitudes e dificuldades virão às nossas vidas. E o que eu faço com essa lição? O que eu faço? Nós temos aqui um ensinamento muito importante. Todos precisamos de reconforto na aflição. E é justo. Porém, devemos observar que não existe nenhuma dificuldade sem motivo. É claro isso para você? Toda dificuldade tem por trás um objetivo, um motivo, uma ação. Um porquê. Por que isso está acontecendo comigo? Por que aquele meu parente sofre e eu estou aqui, entre aspas, obrigado a ajudá-lo, a ampará-lo, a servi-lo? Porque poucos se colocam de maneira voluntária para auxiliar o outro. A maioria dos auxílios, ele é quase compulsório. É o filho que precisa ajudar o pai, porque é filho, porque é pai. É o filho que precisa auxiliar a mãe ou a filha. O irmão que precisa auxiliar o irmão ou a irmã, porque são familiares próximos. Então, de alguma maneira, o plano elevado vai juntando as pessoas e vai amarrando. Vai, de fato, criando uma situação para que elas não se descolem, não se separem. E quando vem um momento difícil, elas possam, quase que obrigadas, auxiliar aquele que passa dificuldade. Por que isso? Porque se fosse de maneira voluntária, poucos ficariam para auxiliar. Então notemos os arranjos que são criados, principalmente dentro das famílias, para que todos aprendam, cresçam, se auxiliem, se suportem. E cada um dá um exemplo ao outro, para que a gente possa, juntos, buscar o mínimo de crescimento. A gente está falando de mínimo. Aqui a gente não fala de salto quântico, de salto sideral, onde eu saio do degrau 1 e vou para o degrau 100. Não. Nossa condição não é essa. Nossa condição é degrau 1 para o degrau 2. Depois para o degrau 3. Porque nós somos ainda rebeldes, revoltados, impacientes, ingratos, injustos. Por que isso acontece comigo? Por que eu não tenho o que ele tem? Por que eu não tenho aquela beleza? Por que eu não tenho aquele magnetismo? Por que eu não tenho aquela imagem? Por que isso? Por que aquilo? E a gente vai se comparando. Querendo sempre o do outro, querendo viver a vida do outro, querendo ter o que o outro tem. E não sendo grato com o que a gente tem. Quem agradece todos os dias o copo de água?
copo de água? Ou melhor, quem agradece todos os dias a água que chega na torneira? Estou falando todos os dias. Não é quando a gente está de bom humor, acordou muito bem. Hoje eu acordei espiritualizado. Hoje, nossa, tem uma auréola aqui na minha cabeça, está nascendo uma asa. Eu sou grato a tudo. Quem? Raro, né? Encontrarmos alguém que agradece o que tem e não fica sofrendo pelo que não tem. Porque esse carro, porque essa casa, porque esse guarda-roupa, porque esse banheiro, porque esse vaso, e vamos reclamando. Tudo dá errado nessa casa. Esse carro é um horror, só me dá problema. E a gente vai se perpetuando nessa faixa de reclamação. Será que a gente não perde tempo precioso, mas um tempo muito precioso, num sentimentalismo, numa reclamação enfermiça? Quanto tempo a gente perde reclamando? E quanto tempo a gente dá gratificando, agradecendo? Nós precisamos desses questionamentos. Porque é justo uma reclamação infantil de uma criança. Que ela é criança. Agora, uma reclamação infantil saindo da boca de um adulto, isso é um traço de enfermidade emocional. Isso é um traço de atraso espiritual. E nós estamos em passo atrasado na evolução espiritual. Nós, planeta Terra, nós estamos no mínimo 300 anos atrasados. Atrasados, no mínimo. No mínimo, 3 séculos. Esse é o mínimo. Nós poderíamos estar há 500 anos avançados. Mas as nossas escolhas nos colocaram onde nós estamos. E Emmanuel nos coloca aqui uma frase nos convocando o seguinte: reflita aí com você, nos males maiores que nos chegariam se não fosse o socorro providencial dos males menores de hoje. E reconhecerás que todo contratempo aceito com paciência e serenidade é sempre toque de amor de Deus. É de uma profundidade realmente considerável. Lembremos Paulo, carta aos Tessalonicenses 5,18. Vai lá. Tessalonicenses 5,18, ele tem uma frasezinha no meio da carta que diz assim: em todas as circunstâncias dai graças. Em tudo dai graça. Em tudo agradeça. Mas Paulo, o maior apóstolo de todos, o maior, ele disse em tudo, com T maiúsculo. Em tudo dai graças. Porque as dificuldades nunca nos visitam sem um motivo por trás. E qual é o motivo por trás de uma dificuldade? Qual é?
nos levar à perfeição. Peguemos uma criança. 8, 10 anos de idade, saindo da fase infantil e entrando na adolescência. Tudo começa a mudar. Então aquele período infantil mesmo, de brincadeiras, aquela coisa lúdica, nenhuma preocupação, começa a ficar para trás. E aí essa criança / adolescente vai crescendo. E ela diz assim para o pai: não quero ir para a escola. O pai diz: tudo bem. E essa criança se torna um adolescente, um jovem, um adulto e nunca estudou. Ela fez o que ela queria fazer. Qual será o futuro dessa pessoa? Será uma pessoa inteligente, sábia, estudada, preparada, terá uma profissão, conseguirá alavancar uma vida de prosperidade, de crescimento, de progresso? Porque ela quis fazer sempre o que ela quis. Ela não quis estudar, depois ela não quis trabalhar. Ela quis apenas fazer o que ela desejou fazer. Foi livre. 100% livre. E toda vez que um problema, uma dificuldade, um desafio, uma situação, que era um revés, a visitava, ela sempre fugia disso. Qual será o final dessa história? Qual é o resultado? Dá para imaginar, né? Peguemos agora uma mesma criança, na mesma idade, em que ela diz: não quero ir para a escola, e o pai diz: você vai para a escola. Não importa se você quer ou não, é na escola que você vai estar agora. E essa criança vai e é matriculada, e ela vai passando pelos anos, pelos ciclos de aprendizado, vai avançando, adolescente, jovem, adulto, entra em todos os estágios evolutivos da academia, da escola, sai com uma profissão, vai trabalhar, vai avançando, pega gosto pelo estudo, consegue um trabalho, se desenvolve na carreira, avança, aprende tudo. Comparemos então essas duas crianças que lá no começo não queriam ir para a escola. Uma não foi, a outra foi. Qual é o resultado final na comparação dessas duas histórias? Obviamente que uma conseguiu ir muito longe e a outra ficou apenas recolhida no seu ego, no seu egoísmo, nos erros que ela escolheu para ela mesma, apoiada pelo pai, pela mãe, pela família. Deus nos coloca na escola. E a gente não tem opção. A gente não tem opção. A gente é colocado na escola. Nós estamos na escola da vida. Eu posso escolher não aprender, porque eu posso ir para a escola, sentar ali na cadeira, estar na aula, mas não estar aprendendo o que o professor está me ensinando. Isso eu posso, mesmo estando na escola. É a escolha. Vale a pena, então, ter esse comportamento? Aquele que estudou, progrediu, avançou, conseguiu muitas coisas, ele vai ser grato ao pai que o colocou na escola quando ele não queria? Então nós temos em nossas vidas pequenas situações que vão nos colocando em um rumo seguro. Seguro. E evita grandes males. Mas quando essas pequenas dificuldades, vicissitudes me visitam, o que eu faço? Eu reclamo. Eu reclamo. Eu sou injusto, ingrato. Porque eu não quero, aquilo está me irritando. Ai, que porcaria, esse troço não dá certo. Mas esse troço que não dá certo é uma aula que você está tendo.
E a gente pode partir do menor exemplo, de uma pequena dor de cabecinha ali, no dia a dia, algo que não está dando certo. Por exemplo, estou indo para uma reunião e o trânsito está um caos. E eu fico impaciente porque eu gostaria que as ruas estivessem livres e eu chegasse em 10 minutos na reunião que eu tenho com uma pessoa. Mas não tem. Só que se a rua estivesse livre e eu acelerasse a 120, eu poderia simplesmente enfiar meu carro num poste e desencarnar. E com 500 mil carros na rua, eu vou a 10 por hora. Primeiro, para eu não retornar antes como um suicídio indireto para o plano espiritual. Segundo, para que eu trabalhe a minha paciência, minha benevolência. Porque um monte de gente vai entrar na minha frente, eu vou tomar fechada, o farol vai fechar, etc. Será que eu não consigo observar isso? Em tudo dai graças, Tessalonicenses, 5:18. Em tudo dai graças. Está trânsito? Dá graça. Está vazio? Dá graça. Está indo de carro? Obrigado, meu Deus, pelo carro. Está indo de ônibus? Obrigado pelo ônibus, pelo dinheiro que eu tenho para pagar a passagem. Está indo a pé? Obrigado porque eu tenho pé. Que eu tenho um tênis, um sapato, um chinelo. Tem gente que não tem pé. Tem gente que não tem perna. Tem gente que não consegue andar. Então nós somos injustos. Nós somos ingratos. Quase sempre. Não digo que 100% da humanidade, porque eu não sou ninguém para afirmar isso. Mas eu desconfio, desconfio, que chega perto dos 100%. Pequenas coisas nos livram de grandes coisas. Eu estou grávida. Que inferno, minha vida acabou. Acabou porque acabou o meu momento de festas, de balada, meu corpo vai se alterar. Vou ser obrigado a cuidar de alguém. Que inferno que é isso? Eu odeio a vida, odeio Deus, odeio isso, odeio aquilo. Muitas vezes a gravidez indesejada, não programada, quem disse que ela não foi programada? Quem disse que ela não foi programada? Quantas situações de gravidez indesejada não salvaram e não resolveram muitas questões na vida de muitas mulheres, homens e famílias? Quantos filhos não programados não uniram famílias, não trouxeram bênçãos? Porque nossas provas, nossas bênçãos, tudo é bênção. Aqui agora, eu estou gravando. Quantas vezes eu não errei antes de chegar a essa gravação aqui, entre aspas, com menos erros? Regrava, lê de novo, aí o cachorro late, aí a porta bate, aí a campainha toca, aí o caminhão do gás chega, aí passa alguém cantarolando num carro de som, aí recomeça. Que saco, não aguento mais gravar isso. Pego esse livro e jogo na parede, me irrito e a cólera me visita. Mas espera. Cada vez que eu volto e leio de novo, tento fazer certinho, sem erro, pontuando corretamente o parágrafo, eu não estou aprendendo a ler, eu não estou aprendendo a falar, eu não estou aprendendo a raciocinar, observando essa tela, porque eu estou olhando para uma tela, não tem ninguém aqui. E não é fácil fazer isso. Eu não sou profissional, não sou ator, é um aprendizado. Eu entendo isso, eu consigo ter uma apreensão maior do todo que está me envolvendo.
que tudo contribui para o progresso e melhoria do que eu sou, e assim também é para você. Quantas pequenas coisas não nos tiraram de grandes problemas? Às vezes um pneu furado evita uma colisão. Às vezes esquecer uma chave, perder uma chave, evita algo pior. Muitas vezes aquele emprego que eu tanto queria não vai acontecer. Porque se ele acontecesse, eu entraria numa rota que seria muito ruim. E o resultado lá na frente não me traria nada de bom. Vantagens ocultas. Não há dificuldade sem motivo. Sendo assim, ele nos diz: fixemos o valor que a experiência nos oferece. Quem de nós, todos os dias, não é um dia, não são 2 dias, todos os dias, no final do dia, antes de colocar sua cabeça no travesseiro e dormir, faz um balanço do dia. E, de fato, reflete sobre a experiência, ou melhor, sobre as experiências e vivências daquele dia. Quem de nós? Então notemos como a gente é mal treinado. A gente não aprende isso na escola. A gente não aprende isso dentro de casa. Aí a gente precisa buscar um livro desse que vai nos dizer, ao final do dia, faça um balanço. Santo Agostinho nos diz isso no Livro dos Espíritos. Não me lembro agora o número da questão. Ao final do dia, faça um balanço do que você viveu, o que aconteceu. Você teve discussão com alguém, você agiu mal em relação a alguém, você agiu bem em relação a alguém. Você foi grato às pequenas coisas que aconteceram no dia a dia. Você teve que ir da tua casa até seu trabalho, de carro, de ônibus, de fretado, de bicicleta, de moto. Ao chegar ao seu trabalho, você agradeceu. Obrigado, Pai, cheguei aqui em segurança. Obrigado a esta moto. Obrigado a esse pneu que não estourou. A gente faz isso. O pneu pode estourar. A gente não faz esse balanço. Nós vamos no automático, robótico. Então acorda, toma café, vai trabalhar, vai estudar, vai cuidar das coisas, vai na feira e vamos no celular lá caçar informação inútil. O que está acontecendo na política? Ah, olha só, esse político, ai, esse cara, esse juiz aqui do Supremo Tribunal, ele é isso, ele é aquilo. E vamos lá, WhatsApp, fake news, passa para cá, passa. É assim que a gente tem que viver. Criticando todo mundo. Não, eu sou justo. Porque eu, se estivesse no lugar daquele cara, juiz, não sei dar conta, eu não faria o que ele faz, eu faria diferente, tudo seria muito bom. Será? Será que eu, se estivesse no lugar dos políticos, dos jogadores de futebol, dos apresentadores de TV, dos atores, dos artistas, do dono da empresa, do diretor da empresa, enfim, se eu estivesse no lugar do outro, eu faria melhor? Será? Será que de fato eu sou tão bom que tudo o que eu faria no lugar do outro seria muito melhor? Será mesmo? Porque se for assim, nós precisamos, né, de um outro local neste planeta. Porque se tudo o que eu faço é melhor do que o outro faz, então eu estou num nível ombriano com Cristo. Então eu sou justo? Quando eu fico julgando o que o outro fez ou deixou de fazer? Não tem nenhum problema eu conhecer as coisas do mundo. Não tem nenhum problema.
saber o que está acontecendo. Se o Vladimir Putin é isso, se o outro é aquilo, são coisas do mundo. Cada um é cada um. Preciso cuidar da minha vida. Então aqui ele nos coloca de uma maneira muito legal. Fixar o valor que a experiência nos oferece. Porque não existe dificuldade sem motivo. Mas nós somos iludidos, caprichosos, semeamos a discórdia. Você não semeia a discórdia, será? Quando você encaminha essas mensagenzinhas pelo WhatsApp, que para mim esse WhatsApp é uma coisa que precisa ser reconsiderada na vida das pessoas. Você não planta discórdia na vida do outro? Faça essa pergunta. E muitas vezes, para encerrarmos nossas reflexões, a ingratidão, a solidão, o abandono são bênçãos que nos livram de situações muito piores. Às vezes o divórcio é uma bênção. Às vezes a mudez é uma bênção. Que aquele que vem mudo, se falasse, talvez se perdesse mais. Em tudo dai graças, já nos disse Paulo. Reflete nos males maiores que nos alcançariam sem os males menores. É sempre o toque do amor de Deus nos alertando o coração e nos guiando o caminho. Essa lição é, de fato, muito importante. Lembremos ainda Jesus. Jesus disse: aquele que quiser seguir-me, aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. O que Jesus quis dizer com isso? Toma a tua cruz e me segue. As suas questões são suas, mas eu estou à frente, dou exemplo e auxilio. Mas assuma as suas questões e as aceite, como ele diz, com paciência e serenidade. Tome sua cruz e siga-me. Marcos 8,34. Para quem quiser ir buscar essa passagem. Aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. A gente também não segue Jesus. Poucos seguem Jesus. Porque seguir Jesus não é colocar a camiseta de Jesus, o rosto de Jesus, né, estampado, e fazer marchinha para Jesus. Isso não serve de nada. Seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, é fazer o que Jesus fez. É agir como Jesus agiu. Ou pelo menos ficar muito próximo. Perdoar, amar, auxiliar, não julgar e buscar a evolução, buscar a melhoria. Os valores ocultos estão em todos os lugares, em todas as situações, em todas as pessoas. E quando eu tenho paciência e serenidade para observar, fazer uma reflexão, eu vejo que ali tem uma vantagem, que eu posso aprender com o que ali está acontecendo. Nós somos convocados a palmilhar cada centímetro da caminhada com amor. Nós somos convocados, incentivados. Serenidade, paciência, benevolência, indulgência, perdão, amor, coragem, fé, perseverança. Persevera. Esse é o comportamento esperado pelo plano mais alto. Esse comportamento eu tenho tido em minha vida?
finalizo com a mesma pergunta que abri este vídeo. Você se considera uma pessoa injusta perante Deus e a vida? Você se considera uma pessoa ingrata perante Deus e perante a vida? Interrogação. Reflete aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre.